capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do seu mau tesouro, do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Pedimos, neste momento, a proteção dos benfeitores amigos e que possamos elucidar as nossas intimidades, o nosso ser espiritual, pela oportunidade de redenção através do estudo, da reflexão, da análise. E sendo assim, nós te agradecemos, Senhor. Buscamos em Ti a proteção que necessitamos e iniciamos a nossa atividade. E que assim seja. E para prosseguir, no capítulo, daí nós vamos ao item 10, que fala dos falsos profetas da erraticidade, ou seja, os espíritos que povoam o mundo espiritual e com as suas características e particularidades que já as tinham. Não é porque adentramos o mundo espiritual que nos tornamos santificados ou melhoramos de pronto. Então, os nossos valores sempre estarão permeando nas relações e demonstrando quem somos, onde estamos e por que o fazemos. Os que têm os pendores de falsear a verdade, naturalmente permanecerão com esse estigma, ou com essa prática, para melhor colocar. E daí diz assim no Evangelho: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, como já vimos falando, e também em maior número entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor, de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem, e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulos, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Aquela prática da aparência, do verniz que nas relações sociais, eventualmente, nós edificamos, construímos. Os grupos sociais vão se apartando dos demais pelo sobrenome, pelas posses, pelas práticas, do seu agir nas nossas coletividades. E, naturalmente, às vezes, quando queremos ser reconhecidos, vamos dizer assim, sublinhamos, demarcamos o território com o aval de algum sobrenome, se não o nosso, de quem possamos estar a representar. E na espiritualidade, os falsos profetas, os espíritos mal intencionados, chegam ao entorno dos médiuns, dos trabalhadores, e vão se imiscuindo com suas ideias normalmente muito estranhas, conceitos frívolos, destituídos da lógica,
E se nós que trabalhamos não estivermos atentos, certamente cederemos. A característica do trabalhador que estuda o Espiritismo e que buscamos nos aprofundar nesta ciência não é a superficialidade, mas é a busca permanente pela observação, pela análise, para que construamos forte compreensão acerca das nossas realidades, mas também acerca daquele material que, porventura, recebamos como instrumentos, como partilhadores em algum espaço onde a prática mediúnica ocorre, através dos nossos companheiros, e sem nenhum melindre deveremos nos submeter à busca de entendimento, pois todos nós que vertemos o conhecimento, seja em que categoria for, precisa, em primeiro lugar, esse conhecimento ser analisado. Em segundo lugar, aquele que foi a pena, que foi a mão que escreveu ou que falou, não tem que ter melindres. Então, o desafio, a neutralidade, sermos os medianeiros, não os donos das ideias, porque isto já é uma vacina de antemão para os espíritos zombeteiros, perturbadores, desorganizadores dos nossos coletivos. Normalmente, eles semeiam um fermento de antagonismo entre os grupos. E se nós, nos isolamos um dos outros e se verem com os maus olhos, só isso bastaria para desmascarar. Porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretende ser. Cegos, pois são homens que se deixam prender em armadilhas grosseiras. Então, cegos. Nós não podemos não analisar o que recebamos, como orientação, como recomendação, às vezes como uma normatização, que naturalmente os espíritos que estão ainda vivenciando os seus orgulhos, as suas vaidades, vão apresentar-nos certamente informações esdrúxulas, com conteúdo duvidoso, mas, sobretudo, as vezes puerias que zombam a observação um pouquinho apurada. Então, é fundamental que os trabalhadores, nós, tenhamos essa coragem de rejeitar, eventualmente, verdades em nome de não aceitarmos aquilo que não compreendemos. Prosseguindo, assim, eu vou lendo partes desse capítulo, do item 10, do capítulo 21, que diz assim, num parágrafo, Convide comigo, pois, todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir as suas transformações, coisas utópicas, impraticáveis, medidas pueris, ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência. Esse pode ser, senão, um espírito ignorante e mentiroso. Nesses dias em que estamos no processo da pandemia, nós vemos todos os dias a desinformação travestida, ou seja, com alguma aparência de muito útil, muito excelente, e, na realidade, aqui cabe um chamado a todos nós. Nada pode nos orientar justamente para que compreendamos esse processo a que estamos submetidos, do recolhimento, e que ainda não temos clareza. Só sabemos que temos que o fazer, pois a ciência identifica como age
esse micro-organismo e orienta aos que têm bom senso e razão que tomemos os cuidados para que possamos preservar a vida de muitos. E, para que isso aconteça, é necessário que analisemos as informações e submetemos. E a ciência ainda nos tem auxiliado para que não sejamos ignorantes e vitimizados por essa ignorância em alguns processos. Eventualmente, a gente observa que num ser coletivo, ou seja, na nossa cidade, no nosso bairro, às vezes na nossa família, há os que desconsideram, por suas práticas de espiritualidade, banalizam a presença e a ação divina em nossas realidades como um simples capricho, como se a divindade estivesse ao nosso serviço para que nós, que aqui estamos, permanecêssemos inválidos, não proativos, ou seja, não tomando os cuidados devidos e delegamos a divindade como a possível cura ou até mesmo o livramento da ação perniciosa desse vírus que ataca toda a humanidade, no mundo todo. E sendo que a ciência, se Deus coloca justamente, envia entre os seres que aqui habitamos, os habilitados na pesquisa, na observação, no entendimento, com toda aquela parafernália, para que saiamos da ignorância, ou seja, aonde há muita sombra, muita dúvida, Deus permite. A ciência chega, um espírito que tem o hábito da análise, da pesquisa, a mente aguçada, e nos informa. Daí que nós queiramos aceitar ou acatar, tem essas variantes, como já foi colocado. Mas cabe nos chamar a todos nós à responsabilidade para que busquemos nos comprometer com a nossa consciência e observar os homens, ou seja, as árvores que produzem muitos frutos bons que podem atender às nossas necessidades. Mas, dentre essas, há as que produzem a incúria, a insanidade, que destroem as oportunidades dos espíritos que aqui estamos, pela ausência de orientação séria. E dentro daquela situação em que a ignorância orienta os nossos caminhos, é naturalmente previsto que, cegos nos guiando, cairemos na vala do infortúnio, do sofrimento, e assim tem acontecido. Nós vemos turmas, grupos de pessoas em várias partes do mundo se levantando em protestos sobre essa realidade. Nós não podemos esperar que alguém defenda a nossa individualidade, porque alguns cuidados básicos dependem única e exclusivamente de nós. E os espíritos prosseguem. Em geral, desconfiar de comunicações que trazem um caráter de misticismo, de estranheza, que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. Às vezes, eventualmente, as pessoas nem, sabe, aquele ditado que tem, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco,
E, às vezes, nós orientamos por aquilo que deu certo para nós, como se obrigatoriamente os outros devem acatar e dar certo. Somos individualidades. E, para tal, nós temos a ciência nos amparar. Então, quando a gente vê as colocações de uma forma muito desestruturadas, devemos desconfiar, porque é nós que temos que tomar a providência, a atitude, um novo comportamento diante do insano. Não ofendendo, não julgando, mas simplesmente recolhendo-nos à nossa compreensão e permanecendo ali. Se compreendemos, devemos permanecer. Se há dúvida, devemos buscar mais informações. E ainda eles afirmam, né, trazem no Evangelho, é incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médio pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade dos nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Isto está assinado pelo Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, e publicado ou recebido em 1862 em Paris. Então, nós tivemos algumas considerações nessa lição do Evangelho em que nos chama a responsabilidade para que tenhamos por hábito prestar atenção nas informações. Nesses tempos em que estamos a experienciar essas dificuldades, esse sofrimento ocasionado pelo vírus, é importante que nos concentremos no noticiário, no momento de oração, a reflexão, porque se nós estivermos em recolhimento, entenderemos e encontraremos aquilo que necessitamos para permanecermos lúcidos e não vítimas desses processos, desses dias. Porque não bastando a realidade do vírus, há todo tipo de interesse, de irresponsabilidade a sustentar as ações. Aqui nós trouxemos algumas considerações dos espíritos encarnados, mas, por certo, eles influenciam a nós outros encarnados e, às vezes, em função das nossas responsabilidades, também transgredimos os limites da razão e emitimos pareceres, conceitos cheios de irresponsabilidade. Então, é importante para todos nós que busquemos sempre o auxílio de quando nos há dúvida das pessoas habilitadas. No caso das comunicações, não tenhamos medo de submetê-la à análise de outros grupos. E tendo por certeza que, se é a verdade, ela verterá em diversos pontos da Terra e atenderá o seu mandato sobre nossas consciências, alcançará e nos promoverá a um estado melhor. Agradecemos aos benfeitores amigos, à espiritualidade que nos auxilia neste momento e pedimos pelos enfermos, pelas autoridades, que todos possam receber as nossas vibrações de paz e de amor,
Sejamos com Cristo vitoriosos, hoje e sempre, que assim seja.